Antes do feminicídio, a violência já começou há muito tempo. A violência não começa com feminicídio. Então, o feminicídio é um crime anunciado. Nós não temos a presença política de vereadoras em 17 municípios do nosso estado. Sério? É. Então, isso também... Não tem? Não tem. Vereadoras? Só vereadores? Só Em vereadores. 17 municípios? Em 17 municípios. A mulher, a última coisa que ela vai fazer é ir a uma delegacia. Ela vai procurar outra ajuda. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso EJUPcast. É o nosso podcast da EJUP, Escola Jurídica para Profissionais. Hoje eu estou aqui com uma convidada muitíssimo especial, minha amiga Cristiane Dantas, deputada estadual, uma deputada por quem eu tenho uma admiração enorme, porque ela faz um trabalho lindíssimo, belíssimo, mas não é só bonito o seu trabalho, Cris. Você realiza um trabalho de extrema necessidade pública. Você vem realizando um trabalho desde... Cristiane está no 3º mandato já, a deputada Cristiane Dantas está no 3º mandato. E nesses anos todos em que ela tem estado deputada, eu tenho acompanhado o trabalho de Cristiane Dantas. Quero dizer que ela tem feito um trabalho belíssimo em favor das mulheres, e é óbvio que estando aqui esse podcast está sendo gravado no mês de março, no mês das mulheres. Obviamente que o podcast fica no ar depois, e é um tema que precisa ser recorrentemente revisitado, né? Que o diga aí os números alarmantes que a gente tem visto de violência contra a mulher, Cris. Mas eu queria lhe dar as boas-vindas aqui à Escola Jurídica. Obrigada. Dizer que é uma honra imensa receber você aqui. E eu quero muito que as pessoas que nos assistem, que na grande maioria, pessoas da área jurídica, obviamente que profissionais também de outras áreas, e que hoje... Toda profissão em que você atua, você precisa ter noção das leis ali que acometem todas as áreas. Você me dizia antes da gente começar aqui o programa que uma das suas leis, por exemplo, beneficia farmácias que trabalham a questão da conscientização da violência contra a mulher, né? Isso. Então, eu queria primeiro lhe dar as boas-vindas e para que você cumprimente aí os nossos ouvintes que estão nos assistindo aqui na EJUP. Primeiro, eu quero agradecer o convite de participar de um podcast tão importante, né? Que vocês estão trazendo a oportunidade, né, de temas importantíssimos. Doutora Rossana, também uma amiga que admiro muito, uma mulher que representa a advocacia, né, as mulheres na advocacia. E é bom saber que nós temos voz, né, junto a outras mulheres, para que a gente possa estar divulgando sobre leis, ações, a questão da participação das mulheres na política. Então, essa lei que surgiu das farmácias, ela tem duas vertentes. Ela tem a lei do sinal vermelho, que é uma campanha que surgiu no CNJ, e dessa campanha nós apresentamos uma proposta, e hoje é lei estadual, onde as farmácias, onde as mulheres que estão passando por naquele momento, um pedido de socorro, podem buscar ajuda nas farmácias, apresentando um sinal vermelho na mão, que é uma forma de entender que é um pedido de socorro, e esses atendentes, essas pessoas que trabalham nas farmácias estejam aptas a socorrer, a chamar a polícia, a pedir ajuda, a guardar, né, a proteger aquela mulher naquele momento onde ela entrou ali na farmácia, que é um lugar onde as mulheres frequentemente entram. Muitas vezes elas não vão ao hospital depois de machucadas, depois de sofrer uma violência física, mas vão até a farmácia, e muitas vezes elas estão com o agressor do lado, e por isso é um lugar onde elas precisam ser entendidas e acolhidas, né? Assim também como recentemente, agora em 2026, nós aprovamos uma lei onde ela vai ali
prestigiar, digamos, aquela farmácia, dando um selo amarelo às farmácias que aderem a essa política de proteção às mulheres. Então, nós temos farmácias aqui em Natal, onde elas fazem faz a campanha do Agosto Lilás, que é o mês de proteção à mulher, faz ali o treinamento, a capacitação com os seus colaboradores, divulga, coloca cartilha, cartazes, qualquer violência, ligue o 190, chame a polícia. Então, assim, são iniciativas importantes, não só nas farmácias, mas em qualquer estabelecimento comercial, onde aquela mulher possa ali chegar machucada, pedir ajuda, pedir de socorro, e aqueles colaboradores estejam aptos, conheçam as leis, conheçam os direitos e resguardem ali a vida daquela mulher. Porque com certeza é um ato de desespero, muitas vezes são mulheres que é inimaginável, mas vivem em cárcere privado, têm poucas oportunidades de sair para pedir socorro e, como eu já mencionei, muitas vezes estão com aquele agressor. Cris, a gente vai já falar sobre essa iniciativa do Agosto Lilás, que eu achei interessantíssimo quando eu recebi aqui o histórico da lei do Agosto Lilás. Mas você falou uma coisa que às vezes ela está ali pedindo socorro, né? Esses dias, eu não sei se você viu, mas eu acho que foi Luísa Brunet, que hoje é uma ativista, sim, né? E ela postou um vídeo em que você escuta vários pedidos de socorro de várias mulheres em situações diferentes. E é angustiante assistir, ouvir aqueles pedidos de socorro. É uma coisa assim que faz o seu coração apertar, né? Eu me recordo que eu ouvi aquilo e foi uma coisa que me deixou muito, muito angustiada. E a situação, muitas vezes, em alguns casos até, ela está ali pedindo socorro e não dá tempo do socorro chegar, que são os casos de feminicídio, né? E isso me remete aos números de feminicídio, porque apesar das campanhas, apesar de trabalhos como o que você desenvolve, sim, né, que eu digo que são trabalhos assim de absoluta utilidade pública, porque esses dias, esse mês, quando o mês começou, eu até fiz um vídeo que está no meu Instagram, inclusive, que fala sobre isso. Quando uma mulher morre, não é somente ela que é atingida, né? Os filhos são atingidos, os pais dela são atingidos, os irmãos. É uma família toda que é devassada, né? Destruída. Né? E aquelas crianças que vivem naquela situação de violência, normalmente presenciam também. E esses números, apesar das campanhas, esses números têm aumentado. A que você atribui tanta violência, mesmo em momentos que a gente pensa assim, não, a sociedade, o mundo está se conscientizando, nós estamos conseguindo levar essa informação para mais pessoas. E ao revés disso, a quantidade de feminicídios só aumentou. Só aumenta. Aí eu tenho, assim, me permita fazer uma análise de dois olhares diferentes. A gente está vivendo uma geração, a geração, vamos dizer, mais velha, que não aceita um fim do relacionamento, mas em contrapartida os jovens também estão assim. Por quê? Eu digo, pelo que eu tenho acompanhado também, essa geração que está ligada no Instagram. Existem movimentos dentro das redes sociais que instigam a violência e o ódio contra a mulher. Então, nós vemos muitas vezes meninas jovens vítimas de feminicídio porque o ex-namorado não aceita o fim do relacionamento. Então, dentre todos os tipos de violência que tem na Lei Maria da Penha, violência física, patrimonial, sexual, vem a violência psicológica, que é uma violência que ela vai minando ali a cabeça da mulher, vai diminuindo, vai tirando a capacidade daquela menina, mulher, muitas vezes, e a gente fica se perguntando, a educação, temos que estar ali, presente nas escolas. Aí nós temos lei, a Maria da Penha vai às escolas, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento das mulheres com medida protetiva, nós temos o Agosto Lilás, que é o mês de proteção à mulher, mas já temos muitas leis. Nós precisamos que essas leis tenham a eficácia. Então, que seja trabalhado sim nas escolas, porque não é pra gente, nem nós como mãe e pais, criar seus filhos dizendo, você é menino, você não pode chorar. Você tem que ser
tem que mandar na casa, digamos assim. Ou com relação àquele machismo estrutural, que é isso que a gente precisa desconstruir nas escolas, né? Que crie seu filho menino respeitando as meninas, a igualdade de gênero que a gente tanto busca, né, sobre isso, mas que é uma questão muito difícil de se entender, porque quanto mais a gente fala, realmente o número de feminicídios aumentam. Então é como se a gente tivesse num movimento contrário, né? A violência, ela é um crime de ódio, essa violência, esse feminicídio, porque não é uma facada, são muitas facadas, muitos tiros, é a violência vicária de maltratar aquela mulher, atingindo a quem? A seus filhos, né? Que é o nosso bem mais precioso. Cris, eu também tenho a impressão que nós, mulheres, estamos vivendo um momento de transição, né? Eu tenho ainda na minha família mulheres que viviam sob a égide dos maridos. Sim. Né? Que não trabalhavam, que dependiam financeiramente do marido. Não é o caso da minha mãe, mas algumas tias minhas, muitas. E algumas filhas dessas mulheres dessa geração ainda vivem ainda na dependência financeira do marido. Há hoje um movimento muito grande para que as mulheres elas ascendam no mercado. Aliás, é uma pauta que eu trabalho muito, é a independência das mulheres, né, nas empresas, nos escritórios. Eu, por exemplo, trabalho com um direito que é muito masculino, né? Você trabalhar com infraestrutura, direito contratual, nas empresas, direito empresarial. Então, são questões assim muito voltadas para empresas. E durante muito tempo eu me deparei muito somente com homens. Hoje você já chega nas empresas e você já se depara, já existe uma grande quantidade de diretoras jurídicas mulheres. Mas, onde é que eu quero chegar? Eu acho que esse movimento de independência feminina tem sido difícil para alguns homens aceitarem. Isso. E junto com esse movimento de independência das mulheres, vem a frustração masculina daqueles homens que, mesmo tendo consciência de que precisam respeitar as mulheres, em algum momento eles se perdem entre a consciência de saber que precisam respeitar aquelas mulheres e aquela coisa inconsciente do machismo estrutural que eles trouxeram dos pais, dos avós, da família, de toda uma carga cultural. É algo... De não aceitar, né? Eu acho que é até um pensamento, assim, da filósofa Rossana, porque... Mas você tem razão. É algo que eu não consigo imaginar um outro motivo para que nós tenhamos tanta violência num período de aparente consciência. Ao mesmo tempo, a gente vê assim o mundo hoje praticamente em guerra, as pessoas se digladiando, seja por ideologia política, seja por que motivo for. Eu não sei, acho que as pessoas estão muito odiosas, né? Muito. E aí você diz assim, a violência contra a mulher, o crime de feminicídio é um crime de ódio, porque parece que envolve muita emoção, né? Isso. No crime de ódio. E o que eu digo também... nas discussões, audiências públicas e sempre nós ouvimos muito as mulheres, antes do feminicídio, a violência já começou há muito tempo. A violência não começa com feminicídio. Então, o feminicídio é um crime anunciado, porque a violência começou lá atrás com, às vezes, um ciúme excessivo, com a posse, com aquele cuidado que não é cuidado, né? Ele está ali minando a mulher, está controlando a mulher. Sufocando. Então, é aquela violência que muitas vezes ela não é percebida pela mulher, porque ela acha que aquilo é amor, é cuidado. Mas é sim o início de um feminicídio anunciado. Se não der um basta, ele vai, a gente tem até um violentômetro que nós usamos muito em palestras, quando a gente está andando nos municípios, fazendo um trabalho também da Procuradoria da Mulher, que eu quero falar aqui sobre ele, que é importante estar nos municípios. Então, isso é notório. É uma reguinha onde a cor vai ficando mais forte de acordo com a violência. Então, pode começar dessa forma, numa violência, num cuidado mais sutil, mas
aí vem um empurrão, vem um puxão de cabelo e ameaça, a questão do não deixar ela ter amigas, de não sair, de não trabalhar, de acontecimentos que vão aumentando aquela tensão, né? E a violência, ela tem aquele momento de lua de mel de tensão, então briga, bate, depois pede desculpa, pede perdão e volta a lua de mel, é o ciclo, e depois a violência torna a acontecer. Então são várias fases. A gente diz que o feminicídio é uma morte anunciada e de fato ela é. Então as crianças presenciam, sofrem. Enquanto a gente anda nas escolas, a gente teve um projeto com a Defensoria Pública, Secretaria das Mulheres há alguns anos atrás, e a gente ouvia relatos, as crianças, quando a gente terminava a palestra, explicando o que era violência, o respeito, tudo, eles chamavam uma de nós para ir na casa. Diga para meu pai não bater na minha mãe, vamos lá para minha mãe pedir ajuda. Então é dessa forma que a gente vê que as crianças presenciam, que sofrem muito com isso, e que uma das formas de desconstruir essa violência que elas vivenciam muito em casa é que esses filhos de agressor, os meninos, possam ser futuros agressores por ver o pai praticando a violência. E que as meninas, elas não possam, né, não aceitem, que as mulheres não aceitem, porque as meninas vendo essa violência que a mãe sofre, podem achar também que é normal. Então, por isso que a gente tem que estar levando informação, conscientizando que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Então, se você presencia, se você está ouvindo ali uma mulher pedir socorro, é uma lei também que nós temos, que é sobre os condomínios, a obrigatoriedade de síndicos ou administradores de qualquer situação de violência dentro dos condomínios acionar as forças policiais. Então, vidas podem ser salvas. Porque se você ouvir ali um pedido de socorro, então não faça de conta que não ouviu. Vá lá, bata, pergunta se está precisando de alguma coisa, ou se não quiser ir lá pessoalmente, ligue para a polícia, que a polícia venha averiguar. Isso salva vidas, Rossana. Cristiane, você hoje está à frente da Procuradoria da Mulher na Câmara, na Assembleia dos Deputados. Como é esse trabalho que vocês fazem, assim? Porque hoje vocês trabalham para todas as mulheres, qualquer mulher cidadã, ou é um trabalho muito voltado para a violência política? Como é? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas entenderem assim, a extensão desse trabalho. A Procuradoria da Mulher, ela surgiu na Câmara Federal e no Senado Federal. E cada Assembleia Legislativa foi chamada para que abrisse a sua própria procuradoria. Ela é um órgão dentro da Assembleia Legislativa, onde faz o atendimento jurídico e psicossocial. Então, nós temos esse atendimento de porta aberta, temos também um Zap Mulher, que faz o atendimento e orientação, porque muitas vezes aquele pedido de separação, de pensão, ele vem atrelado à violência contra a mulher. Então, toda a orientação, escuta psicológica, assistente social, todo esse atendimento ele é feito porta aberta. E nós estamos interiorizando esse projeto, que é muito importante, aqui na Assembleia existe desde 2023, e hoje nós já conseguimos levar para 56 municípios. Até o final desse mês vão ser mais 2 inauguradas. E qual é o objetivo? É que faça parte da rede de proteção à mulher. Não é só a violência doméstica, mas a violência política também, que muitas vereadoras sofrem, prefeitas sofrem também. Nós não temos a presença política de vereadoras em 17 municípios do nosso estado. Sério? É. Então, isso também... Não tem? Não tem. Vereadoras? Só vereadores? Só vereadores. Em 17 municípios? Em 17 municípios. Então, a participação... Não sabia desse número. A participação das mulheres da política ainda é muito difícil, né? Por vários motivos. Pela tripla jornada de trabalho. Então, é um dos fatores que, digamos, que distancia a mulher da política. Muitas vezes, os próprios partidos, é o incentivo,
a questão de que as mulheres muitas vezes não se sentem capazes de estar na política. Então precisa de capacitação, precisa que as mulheres estejam ali participando, porque a política ela decide a vida da população, né? É ali na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, onde decisões são tomadas, envolve a vida da população. Então nós precisamos de representatividade. Eu digo muito, quanto mais mulheres na política, mais política para as mulheres, porque a gente sente as dores. Eu tenho uma lei que é sobre a endometriose. A gente sabe o que é, porque mulheres que sentem cólica, né, a endometriose inclusive estamos no mês da endometriose, agora em março, é uma dor incapacitante. Mulheres muitas vezes passam anos sem um diagnóstico preciso. A Procuradoria da Mulher também ela tem esse papel de estar ali buscando a saúde da mulher, fazendo campanhas, trazendo serviços a essas mulheres que nós atendemos, como no Outubro Rosa a gente disponibiliza a Assembleia Legislativa, né? O presidente Ezequiel é muito sensível a isso, então todos os anos a gente tem um carro na frente da Assembleia fazendo mamografias gratuitas para as mulheres que não têm condição de pagar. Então, é a prevenção do câncer de mama, essas leis que nós buscamos enquanto mulher, porque a gente sabe o que é ter um problema de saúde e não ter acesso. Sim. Então, Verdade. é muito difícil. A endometriose, ela incapacita mulheres, ela dificulta a gravidez, ela muitas vezes tira a mulher do mercado de trabalho, o diagnóstico muito difícil e relatos em audiências públicas, muitas mulheres já fizeram várias cirurgias, foram mutiladas e não têm o problema da endometriose, porque não têm o acesso até uma equipe multidisciplinar, uma equipe que esteja realmente ali capacitada. Então, só para você ter noção, Rossana, até hoje nós lutamos muito em busca de um hospital que fizesse essas cirurgias para as mulheres, porque hoje, pelo Estado, só no município de Currais Novos, e com a demanda judicializada. Então, nós estamos, assim, também na criação de uma linha de cuidado para mulheres com endometriose, dentre outras leis que nós criamos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando nós temos mulheres na política, nós temos a sensibilidade de saber as dores da mulher na saúde, na questão do empreendedorismo, na autonomia econômica. Então, o trabalho da Procuradoria, nós estamos indo aos bairros. Fizemos uma parceria com a FEComércio. A FEComércio elaborou um projeto Mulheres que Constroem, junto com a Procuradoria da Mulher. Nós fizemos no bairro de Felipe Camarão. 80 mulheres foram atendidas. Atendimento, orientação, tivemos palestra com a advogada, tivemos orientação dos direitos das mulheres, escuta psicológica, oficinas de doces salgados, para que elas possam, ali em casa, tomando conta do seu filho, muitas mães atípicas, que é outra realidade cruel, que aquelas mães ficam ali só em prol do cuidado, né? Às vezes não é o filho, mas cuida da mãe, cuida do pai, ou cuida até mesmo de outro familiar. Mas ela fica presa naquele Esses cuidados são sempre atribuídos à mulher. A mulher, casa, né? Que é o olhar do cuidado, mas essa mulher não é cuidada. Ela não é vista. Então, esse projeto, a Procuradoria da Mulher, também tem esse olhar sensível de estar ali resgatando essa mulher, porque senão ela não consegue ter uma vida que não seja de cuidar dos outros. Então, toda essa questão da autonomia financeira também a gente busca esses cursos, ela tem a valorização, ela tem palestras, ela sai daquele ambiente ali alguns dias, tem um dia da beleza. Então, nós fizemos no Felipe Camarão, estamos agora em outro bairro fazendo. Então, é sobre isso. Você está falando, minha cabeça está aqui, porque tem tanta coisa para a gente conversar. A Câmara Municipal abrindo essa Procuradoria da Mulher, só para as pessoas que estão acompanhando entenderem melhor, o papel da Procuradoria em cada Câmara Municipal é ser uma porta de entrada nessa sala Lilás, que nós chamamos de Lilás, por ser uma sala de acolhimento, onde tem essa equipe multidisciplinar e tem essas mulheres enquanto vereadoras. Se não tiver vereadora no município... Funciona nas câmaras municipais dos municípios. Muitas câmaras não têm uma estrutura que possa ter uma sala para esse atendimento. Então,
o importante é ter o atendimento. Então, que seja no anexo, que seja no local onde essa mulher possa ter esse atendimento. E é tão importante porque o Tribunal de Contas do Estado está cobrando que os municípios tenham Secretaria da Mulher, Coordenadoria da Mulher, mecanismos, né, órgãos ali no município que possam atender essas mulheres. E hoje só 5 municípios de Natal, 5 do Rio Grande do Norte, né, Natal e mais 4 municípios têm uma Secretaria da Mulher. Então, essas políticas voltadas às mulheres, elas são necessárias, porque elas vão salvar vidas. Elas vão orientar essas mulheres. A mulher, a última coisa que ela vai fazer é ir a uma delegacia. Ela vai procurar outra ajuda. Então, por isso é importante ela ter essa rede de atendimento no município. Porque muitos não têm uma defensoria pública. A minoria tem. O Ministério Público também, muitas vezes, a vítima não sabe como buscar. E quando você tem a Casa do Povo, na Câmara Municipal, esse atendimento, na Assembleia Legislativa, é um lugar onde as pessoas entram, onde as mulheres entram para tratar diversos assuntos com a sua vereadora, com o seu vereador, e ali ela pode ter esse atendimento. Cris, eu acredito muito na força do empreendedorismo, porque eu acho que, óbvio, que nem todas as pessoas têm condição de começar a empreender, e nem todo mundo tem, nem todas as mulheres têm digamos assim, o ímpeto de empreender, né? Tem pessoas que não têm, acham que não desenvolveram esse lado, né? E preferem ter um trabalho ali que... Mas, de alguma forma, eu acho que quando você estimula isso, você acende naquela mulher que nem sabia que tinha aquela competência e aquela capacidade. Vocês têm projetos assim voltados para o empreendedorismo feminino? Temos. A autonomia financeira é o primeiro passo da mulher sair de uma situação de violência, né? Porque muitas vezes ela vive com aquele agressor, o seu companheiro, por precisar, né, ser sustentada e precisar alimentar os filhos. Então, muitos relatos chegam muito para a gente essa questão. E se eu sair de casa, como é que eu vou fazer? Então, essa questão de capacitar essas mulheres, delas terem uma autonomia financeira, mesmo que seja mínima, mas que seja esse ponto de partida. Fazer um bolo para vender, salgado, doce, vender bijuteria, abrir um pequeno... ali na sua casa, digamos assim, um salão, que faça uma escova, que faça uma unha, ou fazer mesmo, né, na casa das clientes. Então, tudo isso muitas vezes começa pequeno. E a gente tem casos, relatos em eventos que eu participo, que começou pequenininho, mas que são hoje empreendedoras de sucesso, onde empregam outras mulheres, onde abrem as portas para outras mulheres. Então, sem dúvida, o empreendedorismo é muito, muito, muito importante na vida de cada mulher. Porque nem todas, como você disse, né, têm essa veia de comércio, de empreender. Mas podem estar ali colaborando, trabalhando, né, colaborando com outras empresas que abram as portas para as mulheres. Tem um aspecto que eu acho que às vezes a gente cria muitas normas de proteção às mulheres e há uma discussão, em alguns casos, outro dia eu vi inclusive uma desembargadora falando sobre isso, que às vezes a gente cria tantas leis de proteção às mulheres que termina fazendo com que as empresas tenham receio de contratá-las, né? Porque essas leis que tanto protegem as mulheres, acabam fazendo com que elas se ausentem muito do trabalho e por vezes, o pequeno empreendedor ele não tem como ficar sem aquela mão de obra. Por outro lado, né, se a pessoa está doente com um problema de endometriose, como vocês fazem para buscar esse equilíbrio entre uma norma protetora, né, que por um lado proteja, mas que por outro não prejudique, né? Não tire essa mulher do mercado de trabalho. Isso assim, é uma análise muito importante, porque às vezes a gente exige tanto da empresa que a empresa não tem condições de dar o emprego àquela mulher. Porque já temos muitas empresas que não querem empregar mulheres pela gravidez, né, pelo fato de engravidar, pelo fato de ter filho, muitas vezes precisa se ausentar por doença do filho. Assim, nós que somos mãe, sabemos muito bem o que é isso. Quantas vezes eu deixei de ir para eventos em escola por estar fazendo meu trabalho político, por estar no interior. E a maioria das mulheres que tem uma rotina de
de carga horária não consegue se ausentar, não tem flexibilidade para se ausentar, para participar de muitas atividades que são necessárias. Mas eu tenho essa visão que eu tenho muito cuidado. Eu já trabalhei em loja há muito tempo, então eu tenho uma visão do outro lado. Não só de quem precisa trabalhar, da mulher que a gente se sensibiliza com a necessidade, mas sim daquele que dá um emprego, porque já são tantas obrigações, né? Impostos altíssimos, tanta coisa, e a lei trabalhista também, né? Que muitas vezes deixa o empresário, vamos dizer, de mãos atadas em certos aspectos. Mas a gente sabe, por exemplo, tem uma lei que obriga as empresas que prestam serviço para o Estado, tem uma cota, tem um percentual, 7%, eram 5% a lei estadual, depois a federal aumentou para 7%, 7 ou 8%, que deem ali a oportunidade de trabalho a essas mulheres vítimas de violência. Porque muitas vezes essa mulher, ela tem dificuldade, sim, de buscar um emprego, ela tem vergonha, ela precisa de um incentivo. Então, assim, não são todas as empresas que têm essa obrigação, são as empresas que têm contratos, né, tem aquele atendimento às empresas públicas, né, que tenham esses contratos. Então, é um percentual muito pequeno, que às vezes você for olhar, quer dizer o quê? De um universo, são 2 vagas, 3 vagas. Mas veja, eu não quero nem dizer que sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor, né? Eu sou a favor porque é uma realidade, né? É uma realidade, é como você diz, a endometriose, ela é incapacitante. Eu acho que o desafio para vocês que legislam é como encontrar um caminho de proteção a essa mulher sem que isso tire essa mulher do trabalho, né? Essa mulher e tantas outras, porque às vezes as empresas podem pensar, não, mas quando eu coloco mulher demais aqui, eu fico sem, porque mulher tem esse tipo de benefício, aquele tipo de benefício, então isso é uma... o que a gente precisa é ter sempre o equilíbrio, né? E eu acho que conscientizar também o empresariado da importância, né, de respeitar os limites ali de quem trabalha com eles. Agora, Cris, você... É a sensibilidade. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter a sensibilidade. Porque muitas coisas que as mulheres fazem no seu papel de mulher, de mãe, só são papel da mulher. Muitas vezes não tem quem faça aquilo por nós, digamos assim. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio, de ter uma sensibilidade de acordo com a necessidade, né? Logicamente que tudo demais não é bacana, não é legal. Então, que não tire um proveito que não seja necessário, né? Que seja realmente uma questão necessária. Cris, tem um trabalho de vocês, eu vi que você tem uma série, um monte de iniciativas de leis em favor das mulheres, né? Leis que a gente precisava mesmo. E se você pensar bem, talvez sequer fossem necessárias essas normas, a existência dessas normas, se a gente vivesse num mundo em que houvesse de fato igualdade entre homens e mulheres. Mas infelizmente a gente sabe que ainda não existe isso e que a violência contra a mulher é uma realidade ainda, uma triste realidade. Todos os dias eu abro, assim, às vezes eu tô sem ter o que fazer, sei lá, tô no dentista, como eu tava hoje, no dentista, na sala de espera, esperando para ser atendida. Aí está com o celular na mão, você abre lá o Instagram, vai passando. Então, eu vi uma notícia hoje, todos os dias aparece uma notícia de uma violência contra a mulher. Hoje eu vi uma notícia de uma mulher que estava em cativeiro, né, pelo seu companheiro, que estava ali em cárcere privado. E os vizinhos ouviram-na gritar por socorro. E aí denunciaram, chamaram a polícia. E aí veio uma policial mulher e conseguiu, e ela estava num local assim de difícil acesso e quase que a policial não conseguia retirá-la, mas felizmente conseguiu. Quer dizer, todos os dias. E essa mulher, inclusive, no depoimento disse que ele a obrigava a se drogar para que ela não tivesse poder de reação. Nossa. Então ele drogava essa mulher para que ela não tivesse poder ali para gritar né? Então ela saiu até de lá. Aparecem as imagens, a policial carregando ela,
Então, são cenas, assim, tão tristes que a gente vê, que a gente presencia ainda, que ainda existem. E você tem um trabalho muito bonito, que é o trabalho do Agosto Lilás. E eu sei que o Agosto Lilás é uma iniciativa aqui do Estado, né, de sua iniciativa, é uma lei de sua iniciativa, e que hoje essa lei é aplicada no Brasil todo. Como é que é o Agosto Lilás? Fala um pouquinho pra gente aí. O Agosto Lilás é um mês de proteção à mulher. Lilás porque é uma cor que simboliza o acolhimento, que simboliza a escuta, que simboliza o cuidado com a mulher. E é o mês de agosto porque é o mês que a Lei Maria da Penha faz aniversário. Então, em 2016, nós apresentamos esse projeto. É uma lei, né, que vem sendo trabalhada. Todos os anos a gente faz um mês com audiências públicas, com ações, com palestras. E hoje ela é uma lei federal, uma lei nacional, onde todos os estados trabalham o Agosto Lilás. Isso é muito bom, isso é muito importante porque dá mais visibilidade a essa causa. A gente tem que tratar disso com certeza todos os dias. Mas no Agosto Lilás é um mês que se mobiliza todo o país para falar dessa pauta da violência contra a mulher. E foi você que começou esse Agosto Lilás? E começamos aqui, fruto de audiências públicas. Nessa época também, em 2016, foi quando foi criada a Patrulha Maria da Penha, que é importantíssima, porque ela hoje não só ela acompanha as medidas protetivas, mas nos municípios onde ela está presente, existem ocorrências onde a patrulha vai lá, dá esse apoio, resgatar a mulher de uma situação de violência. Ela acompanha essas mulheres. Muitas vezes a mulher precisa ir para uma casa-abrigo, precisa sair daquele ambiente de violência. A polícia vai lá para retirar os seus pertences, a polícia militar dá esse apoio. E muitos municípios já têm a Guarda Municipal fazendo também a Patrulha Maria da Penha Municipal. Então, são ações que são importantíssimas na proteção dessas mulheres e de seus filhos, porque os filhos também são vítimas. Então, é uma lei onde ela tem a sua aplicabilidade, a sua eficácia já comprovada. A medida protetiva, com acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, ela tem a sua eficácia, ela salva vidas, ela evita que feminicídios aconteçam, porque existe o respeito e o medo quando o carro da patrulha vai chegando ali e vê que está cuidando da vida dessa mulher. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta interessante, eu quero dizer às pessoas que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, manda esse podcast para aquela mulher que você sabe que ela está precisando ouvir esse podcast aqui, essa conversa com a deputada Cristiane Dantas. Manda no nosso canal do YouTube, no canal da EJUP, não é, Vitor? No YouTube é o canal da Escola Jurídica para Profissionais. Você coloca lá, EJUP. E no Instagram, o nosso canal, no Instagram é ejup.oficial. E tem o site da escola também, da EJUP, onde você pode entrar e ter acesso também ao nosso canal do YouTube. Você vai encontrar todos os nossos podcasts. Cristiane, a Patrulha Maria da Penha, para a pessoa que está nos escutando, certo, ela tem funcionado, ela funciona. A Patrulha Maria da Penha aqui no estado também é uma lei de sua iniciativa. Eu já tive a oportunidade de ver a Patrulha Maria da Penha funcionando. Normalmente são homens e mulheres no carro, tem sempre uma policial mulher, feminina, não é isso? Feminina. E tem funcionado? Como é que eles têm agido? Porque existia uma reclamação muito grande de que as mulheres sofriam a violência em casa e quando chegavam na delegacia, essa violência se repetia muitas vezes, porque na delegacia ela não recebia aquele tratamento adequado. Ou o policial que era chamado, muitas vezes ia lá, naquele local, mas dizia, não, isso aí é briga de marido e mulher, e a violência às vezes se perpetrava. Tem funcionado a Patrulha Maria da Penha? Como é que a pessoa que está nos escutando faz para acionar a Patrulha Maria da Penha? Tem funcionado a Patrulha Maria da Penha, só que a Patrulha Maria da Penha, ela tem o seu papel fundamental, prioritário, de fiscalizar as medidas protetivas. Então, não é para todas as mulheres. O Tribunal de Justiça envia uma relação das mulheres que estão sofrendo maior risco, digamos assim. E aí, a patrulha tem aqueles endereços, tem os contatos das mulheres. As mulheres ficam com contato da Patrulha Maria da Penha, onde ela pode acionar. Tem também um botão, um aplicativo,
onde algumas mulheres também, que são os casos que têm um maior risco, essas mulheres ficam com esse aplicativo no seu celular, onde podem acionar também. E funciona, está funcionando. Precisamos ampliar para todos os municípios, é verdade. E precisamos também que cada delegacia esteja apta a ter também como disponibilizar esse aplicativo, que hoje só as DEANs podem disponibilizar. Então, a mulher que está no município não tem a DEAN, ela tem que, é a delegacia especializada da mulher. Ela tem que se deslocar ao município que tem a delegacia especializada para obter esse aplicativo. Então, ainda é um número limitado para esses acompanhamentos, esses atendimentos. Mas, inclusive, alguns meses atrás, eu fiz uma solicitação para que fosse ampliado. Então, eu tenho que ter realmente a notícia se foi atendido ou não, né? Esse pedido de ampliação, mas esse sistema estava para ser ampliado para poder ter um maior número de atendimentos dessas mulheres. Então, é importante o trabalho da patrulha, é importante a medida protetiva, é importante a denúncia, porque a partir da denúncia que essa mulher pode ter essa medida protetiva, é importante que essa mulher tenha um bom atendimento dentro das delegacias, porque já é muito difícil ela chegar até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Então, existe uma lei também de minha autoria, que é para que a Polícia Civil, a Polícia Militar, elas tenham um treinamento, tanto naqueles cursos de capacitação, né? Aquele curso quando o policial passa, que está ingressando na polícia, tanto a Polícia Civil Sim. quanto a Polícia Militar, naquele curso de formação. Sim. E também as atualizações sobre a Lei Maria da Penha e o que é mais importante, né? Que o policial tenha sensibilidade para que a vítima não seja revitimizada quando ela está indo ali fazer aquele boletim de ocorrência. É tanto que recentemente eu participei... fui ouvir uma palestra da doutora Érica, que é muito conhecida, né? Érica Canuto, promotora. Estudamos juntas na faculdade. Pois ela é uma referência. Inspiração. Ela é promotora e ela estava ministrando uma aula dentro de um curso que a Escola da Assembleia estava abrindo esse espaço para formar. Na verdade, era mudança dentro da Polícia Militar de promoção de... Mudando de patente. Mudando de patente. Então, assim, muitos policiais dos municípios, né, do interior estavam aqui, e é importante ver que isso está sendo praticado. Então, não é só para quem está ingressando na polícia, mas sim esses que trabalham, esses que estão nos municípios, esses policiais que têm ali... que estão à frente de batalhões, para que estejam levando capacitação para cada policial que esteja na rua, que esteja atendendo ocorrência, porque nem sempre tem a Patrulha Maria da Penha, vai o carro da Polícia Militar mesmo, para atender aquela ocorrência. E muitas vezes chega lá, também o que foi relatado nessa aula que eu presenciei, é que a mulher nega. Se alguém denuncia ou chama, ouvir socorro, a mulher chega lá, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Então, aquilo ali tem que servir de alerta para um monitoramento da polícia. Porque muitas vezes a mulher tá com medo, né? Sim. O agressor. Então, a polícia pode fazer uma visita àquela mulher no horário que o homem não esteja em casa, porque ela fica ali com medo, né? Procurar fazer uma escuta e um monitoramento daquela casa, da vítima. E muitos relatos foram lá feitos de que muitas vezes a denúncia, a primeira vez não acontece, a mulher pede, não quer denunciar, quer só saber como se o companheiro vai ser preso, mas não quer denunciar, mas que depois ela vai se encorajando, vai procurando ajuda e denuncia. Mas é muito difícil, muito difícil. Deputada, você inicialmente falou sobre a mulher na política, né? Que as mulheres elas têm ainda alguma dificuldade. Eu penso que essa dificuldade ela vem de vários aspectos. Primeiro, a política é um ambiente de muita violência mesmo, né? É um ambiente duro, é um ambiente difícil, não é um ambiente... Não é fácil. Não é um ambiente fácil de circular. E hoje, pelo menos, digamos, no judiciário, o que é que eu percebo? Né? Na área jurídica, o que é que eu percebo? Se você vai para o ambiente do judiciário,
a quantidade de juízas, inclusive eu já vi um estudo sobre isso, a quantidade de juízas hoje, na primeira instância, ela chega a ser maior do que a quantidade de juízes. A quantidade de juízes já foi maior, mas hoje existe uma quantidade enorme, acho que metade das mulheres, ou pouco mais da metade, não me recordo agora os números. Mas aí, quando você, quer dizer, ali, para que você ascenda ao cargo de juiz, você só precisa de uma prova meritória, né? Você vai colocar em prova o seu conhecimento, né? Aquela entrevista, aquelas fases das provas. Então, as mulheres, elas se capacitam muito facilmente para aquele cargo, né? Obviamente, facilmente no sentido de dizer que buscam, né? Elas buscam aquilo e elas têm maior facilidade, se estudarem, de ascender aquele cargo. Porém, para que ela ascenda aos tribunais, quando você chega nos tribunais, você já vê que a quantidade de mulheres é mínima. E quanto mais alto o tribunal, menor a quantidade de mulheres. Tanto é assim que você chega hoje no nosso STF, nós só temos uma mulher, que hoje é a ministra Carmen Lúcia. E mesmo as que já lá estiveram, que a precederam, a gente sabe de inúmeras histórias. Por exemplo, a ministra Ellen Grace, quando chegou, foi a primeira mulher a adentrar o tribunal, a assumir um cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, não tinha sequer um banheiro para ela, só tinha banheiro masculino, não tinha banheiro feminino. Então, quando ela precisava ir ao banheiro, ela precisava sair de lá do plenário ou da sala dela, do gabinete, não sei, e se dirigir, ir a um outro espaço, um outro andar, um outro piso para poder ir ao banheiro. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quando o elemento político, quando a política entra em jogo para as mulheres, é mais difícil. E eu posso dizer isso, eu vi isso, eu vejo isso na OAB, por exemplo. A OAB do Rio Grande do Norte, daqui a pouco vai fazer 100 anos, nunca teve uma mulher a presidir a instituição. A OAB Nacional, do Conselho Federal, eu me lembro que eu cheguei lá em Brasília, quando vice-presidente, e aí fui lá na galeria dos ex-presidentes, eu olhei também, quase 100 anos, não tinha foto de uma mulher. Aquilo me chamou a atenção. E naquela ocasião, eram 160 conselheiros, conselheiros federais. E aí eu cheguei no plenário assim, e olhei de costas, todos os conselheiros sentados, era assim... todos de terno azul marinho, mas era assim uma uniformidade de terno azul marinho. De vez em quando você via um pontinho de cor, porque acho que tinha... Uma mulher. Eram 16 mulheres conselheiras federais naquela época, sendo que a maior parte era conselheira suplente. Então estavam ali no plenário, no meio de quase 160, umas 5 mulheres. Você vê como... era difícil ainda. Hoje não, hoje há uma quantidade de mulheres muito maior, porque existe uma norma que fala sobre paridade de gênero na política. Mas, mesmo com essa norma que obriga a paridade de gênero na OAB, não se tem ainda, são pouquíssimos os estados, acho que hoje apenas 5 estados do país têm mulheres que presidem a instituição. E eu vejo que na Assembleia também, são quantos deputados lá? 24. 24. E desses 24, quantas mulheres? 5 mulheres. E a maior bancada da história da Assembleia. São 5 mulheres. Normalmente, tinha a presença de 2 deputadas, 3, mas agora é a maior bancada. Ainda é muito pouco. Então, não foge a regra dos demais espaços, né, de ocupação, nem de outros países. Infelizmente, é em torno disso. É 12%, 15% e ainda é muito, a subrepresentatividade ainda é muito presente. Infelizmente. Nessas discussões, né? Eu imagino que você participe muito de discussões políticas, né? Sobre engajamento feminino na política. O que é que se discute nisso? O que é que precisa ser feito para que mais mulheres... Porque você também disse uma coisa importante aqui no início da nossa conversa. Quanto mais mulheres nos espaços de decisão político, mais políticas serão pensadas em favor das mulheres. O que é que a gente precisa para colocar mais mulheres? Eu não gosto dessa coisa de espaço de poder. Eu acho que é espaço de decisão. Decisão. Eu acho que é um termo mais adequado, né?
Inclusive, esse mês, nós temos um programa que a Procuradoria da Mulher, toda a bancada feminina, todo mês uma deputada diferente grava e trata de várias pautas sempre voltadas às mulheres. E agora, nesse mês, que foi ao ar agora em março, foi uma técnica, uma servidora do TRE, onde ela está fazendo uma pesquisa que trata justamente disso, que é descobrir qual é a dificuldade das mulheres participarem da política, né? Quais são, o que é que afasta essa mulher da política. E assim, pelo que nós conversamos, a questão do trabalho do cuidar, que é um trabalho invisível, que é um trabalho não remunerado e que toma muito tempo da mulher. Outra questão que foi abordada é a questão da tripla jornada de trabalho, porque muitas vezes ela trabalha fora, ela é professora, ou ela trabalha na saúde, ou tem alguma atividade, tem uma atividade externa, mas chega em casa, tem que cuidar do filho, acompanhar a tarefa, fazer o jantar, deixar já o almoço encaminhado para outro dia, porque nem todas têm uma realidade de ter uma rede de apoio, né? De ter uma funcionária em casa que ajude, ou que tenha, de fato, uma rede de apoio. Muitas, nós temos o privilégio de ter uma rede de apoio, né? Nossos filhos já são grandes, mas conheço muitas mulheres que contam com a avó, ou contam com a secretária, ou contam com a escola integral, para isso ajudar. Mas a realidade de muitas mulheres é não ter isso. Então, é um dos fatores que também afasta da política. O outro fator é a falta de incentivo. E muitas não se sentem capazes. Então, está atrelado àquela capacitação que venham dos partidos, que venham das escolas que possam estar colaborando com isso. Não sei se o papel também das escolas de magistratura, não sei, mas que possam se abrir espaços para que fortaleçam essas mulheres, que capacitem essas mulheres. A escola que foi falada, eu acho que dentro do próprio TRE, que possam ser dadas palestras, capacitações, onde essas mulheres possam ali estar sendo capacitadas, fortalecidas para ocuparem esses espaços, para que tenham esse incentivo de se filiar a um partido, de entender como funciona a política, porque muitas entram na política para ser laranja. Muitas, quando passam, depois de uma campanha, estão endividadas, estão cheias de problemas jurídicos, porque não tiveram uma orientação adequada. Então, é todo um contexto onde dificulta e tira um pouco essas mulheres dentro desse ambiente político. Eu falei aqui escola, mas escolas... Mas eu acho que a escola é um lugar importante, porque nas escolas você começa a estimular essas meninas a terem participação política, né? Eu tenho, Cris, essa coisa de dizer assim, a mulher tem a tripla jornada, a gente já está caminhando para o fim, mas tem um ponto que eu acho que é importante da gente tratar, que a gente fala muito assim, a mulher é muito sobrecarregada, essa tripla jornada. Você sabe que eu tenho para mim que nós não podemos naturalizar esse discurso. E que eu li um livro, tem uma moça, não consigo lembrar do nome dela agora, mas já tem um tempo que eu li esse livro, que ela era a CEO do Google. Sim. E agora ela é CEO do Facebook. E ela fala muito sobre isso, que mulheres como ela, para que ela pudesse ascender a um cargo como esse, ela precisava muito do apoio do marido em casa. Né? E nesse livro dela, ela dá muitos exemplos de outras mulheres que a quantidade é muito pequena. Você imagine que a quantidade de mulheres que são CEOs de empresas do porte do Google ou do porte do Facebook. Ora, de empresas menores já é muito pequeno. Eu tenho até um trabalho que eu li sobre isso também, que esse percentual é pequeníssimo. E que elas precisam ter em casa homens que se conscientizem que o fato deles serem homens não diminui se eles cuidarem da casa, das responsabilidades da casa, dos filhos, do supermercado, da lavanderia. E tudo. Né? Então, eu acho que é preciso também
nós fazermos um trabalho, eu tenho dito muito isso, que a gente precisa parar de falar somente para as mulheres. Sim, Eu sem acho dúvida. que é óbvio que a gente precisa continuar falando para as mulheres, porque nós ainda precisamos desmistificar um pouco essa coisa de que, às vezes eu vejo, cadê as feministas? Ser feminista não significa dizer que você é inimiga do homem. Pelo contrário. Jamais. Né? Muito pelo contrário. Ser feminista não significa ser aquela rebelde sem causa. Não, nós só queremos ter o nosso espaço. Direitos iguais, igualdade, é isso que nós queremos. E queremos também... Nada de espaço dos homens, cada um tem o seu espaço. E eu acho que a gente precisa falar mais para os homens, sabe, Cris? Com certeza. E falar para os homens, para que eles entendam, eu tenho dito, inclusive esse mês, nos eventos que eu tenho participado, a gente precisa pular esse muro, furar essa bolha, parar de falar somente para as mulheres e falar um pouco para os homens. Não é fácil trazer os homens para falar de assuntos como esse, porque às vezes para ele é chato esse assunto, mas é muito importante que eles se conscientizem disso. Mas, com certeza. Para que a gente... E aí eu quero dizer com isso aqui, vamos deixar de naturalizar essa coisa que a mulher tem tripla, dupla jornada, sabe? Porque ele precisa dividir as tarefas em casa. Precisa ajudar, precisa dividir. E esse mês de março, né? O mês das mulheres, que a gente fala tanto, Dia Internacional das Mulheres, sem dúvidas, muitos avanços, muitas conquistas. Recentemente tivemos uma descoberta incrível por uma mulher, uma cientista, né? Então isso foi uma alegria. Um bálsamo pra gente. Meu Deus, assim. A primeira mulher também, general, a assumir esse cargo como mulher. Então, uma pernambucana, nordestina. Então, também uma conquista muito importante pra gente. Mas, em contrapartida, os índices de violência, tivemos 9 feminicídios até março. Acontecimentos, abuso sexual, estupro coletivo. Então, nós temos sim que falar para os homens. Essas mensagens esse mês, chegou muita coisa dos homens trazendo mensagens, e isso foi muito bom, assim, deu acalmou um pouco o coração da gente, que era só violência. A gente abriu o Instagram e jornal e notícia, só violência. E a gente precisa desse posicionamento dos homens, para eles se colocarem contra a violência, porque pode acontecer com a filha de um desses homens, pode acontecer com qualquer pessoa da família. Então, assim, é importante que cada um não naturalize a violência, as piadas machistas, ver uma violência acontecer e não se meter, né? Muitas vezes o assédio sexual, que é muito presente, o abuso sexual, e o que está mais, assim, chocando foi o que nós vimos acontecer no Rio de Janeiro, mas que não era nenhum fato isolado, foi essa questão do estupro coletivo. E os meninos saindo, numa filmagem que saiu no elevador, que rindo da mãe da menina que foi estuprada. E como se a mãe deles fosse ter orgulho da posição machista, da masculinidade deles. Então, assim, foi uma cena muito difícil de ver depois de uma menina de 17 anos, porque eu que tenho menina... Eu fico, assim, aterrorizada. Não tenho menina, você sabe, eu não consegui nem ver isso. Pois você sabia? Então, é aquela questão da gente, enquanto mãe, enquanto escola, enquanto tia, enquanto tudo, a gente está trazendo os meninos para essa reflexão de dizer que isso não é legal, não é bonito, que um dia esses meninos vão não ser mais adolescentes, vão ter uma esposa, vão ter filhas, e que eles tratem com respeito. Então, eu acho que em qualquer espaço, o respeito pelas meninas e mulheres acima de tudo, e que os homens não naturalizem nenhum tipo de violência, nem aquela piada machista, nem muito menos coisas mais graves como a gente tem visto. Cris, a gente teria tanto para conversar aqui, tanto para falar, essa questão desse estupro coletivo, aquele caso do pai que matou os filhos e se matou, né? Que eu penso que isso também é uma forma de feminicídio, porque essa mulher morreu. Com certeza. Como é que essa mulher vai viver
ela pode até conseguir viver e sobreviver, mas há um custo muito alto. Muito alto. Há um custo muito alto. Então, eu queria lhe dizer, Cris, antes de passar a palavra para a gente se despedir aqui do nosso podcast, dizer que eu tenho uma honra imensa, assim, até de ser sua amiga, pelo esse trabalho lindo que você faz. Você desempenha, assim, um trabalho maravilhoso. Obrigada. Eu acho só que você precisa levar isso mais e mais e mais. Eu não sei nem se você tem tempo de caminhar tanto. Inclusive, eu estou sabendo que você vai apresentar um trabalho agora, tão bonito que é o seu trabalho aí na Procuradoria, para a gente concluir. Fala um pouquinho que você vai falar. É o trabalho de toda uma equipe, né? Está sendo reconhecido, né? O trabalho que você desempenha aqui na Assembleia, que vocês fazem. A Procuradoria da Mulher, nós estamos conseguindo interiorizar, que é muito importante, porque não temos como estar em todos os lugares. Então, cada município precisa, de fato, né? Cada Câmara Municipal precisa fazer esse trabalho, que é de acolhimento, de escuta, de orientação a essas mulheres vítimas de violência, de estar incentivando o empreendedorismo, a autonomia financeira dessas mulheres. Também estamos trabalhando em cima da criação de um Observatório da Mulher, de Equidade de Gênero, onde nós estamos monitorando esses números em todo o estado do Rio Grande do Norte, onde está tendo mais violência, onde nós precisamos de mais mulheres aí participando da política. Então, esse observatório está sendo construído, ele vai ser ainda concretizado nesse primeiro semestre. Então, é o trabalho de toda uma equipe, não é só a deputada Cristiane que está à frente, eu tenho mulheres fortes aí ao meu lado, profissionais, assistentes sociais, psicólogas, advogados, advogadas, onde fazem esse trabalho. E estarei viajando para Brasília amanhã, porque o encontro amanhã será dia 18, esse encontro, 18 de março, onde todos os estados que têm a Procuradoria da Mulher vão estar lá, algumas vereadoras também vão estar presentes, onde nós vamos estar levando o estado do Rio Grande do Norte, né, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a Procuradoria da Mulher da LRN, foi convidada a apresentar o nosso trabalho de projetos, de toda a entrega que está sendo feita no Rio Grande do Norte. Então, estaremos lá fazendo essa apresentação de números, de ações, de termos de cooperação técnica, de parcerias que vem aí fazendo essa grande mudança no nosso estado. E nós esperamos sim ter o reconhecimento de cada município, que é importante ter esse fortalecimento da rede de atendimento, que cada município também crie suas secretarias, né? Façam aí prefeitos, gestores, façam essa parte que é muito importante. E para acompanhar o trabalho da Procuradoria da Mulher, pode entrar no Instagram, que é ProMulher ALRN. ProMulher AL de Assembleia Legislativa, RN. RN. E lá vai ter o Zap Mulher, vai ter o número lá do Zap Mulher, que é o atendimento virtual, não precisa se identificar, pode pegar informações. O atendimento presencial, ele acontece no anexo da Rua Jundiaí, não precisa marcar. E também o meu Instagram é Dep Cristiane Dantas, onde tem aí todas essas leis, cartilhas, ações. Dep Cristiane Dantas, Dep de deputada Cristiane Dantas. Isso mesmo. E para o profissional e a profissional, advogado e advogada, que estão nos assistindo agora, que quiserem ter acesso às suas leis, entrando no site da Assembleia Legislativa, consegue? Porque tem uma infinidade de leis que você, profissional, advogada, advogado, vocês precisam conhecer todas as leis de autoria, de iniciativa da deputada Cristiane Dantas, né, para os casos que vocês atuarem. Tem inclusive, não deu tempo da gente falar de tudo, ela tem leis até vigentes já que prevêem proteção aos filhos de mulheres, inclusive proteção financeira e cuidados, não é isso, Cris? Isso. Para os filhos de mulheres que sofrem, que são vítimas de feminicídio. Vítimas do feminicídio, exatamente. No site da Assembleia pode ser feita essas pesquisas. Do nosso mandato, são 28 leis de proteção à mulher, de combate à violência, de empreendedorismo, projetos de saúde da mulher, dentre leis de outros parlamentares que também legislam visando aí essa proteção às mulheres, que é tão importante. A gente precisa que as mulheres, mas que os homens também tenham essa sensibilidade, né? Então, todas as leis estão disponíveis e também sugestões de projetos de lei que podem partir, né, de vivências do povo, né? De qualquer pessoa do povo, mas assim, enquanto advogada, você muitas vezes atende ali um caso e pode ter uma ideia de um projeto de lei, então
pode nos contactar através das nossas redes sociais. Inclusive, para a mulher advogada, Cristiane é a autora da lei. Da lei do Dia Estadual. Do Dia Estadual da Mulher Advogada aqui no estado. Eu gosto muito de fazer menção a essa lei, porque é uma lei importante. Cristiane não é advogada ainda, porque como deputada, né? Eu sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito, então ela tem formação jurídica e valoriza muito a advocacia. Cris, então, para se despedir, deixa um recado aí para as pessoas que nos assistiram até agora. Quero agradecer o convite, mais uma vez, dizer da importância, ressaltar a importância desse projeto, EJUPcast, né, de estar levando pautas importantes aqui dentro do mundo jurídico e trazendo também aqui leis e projetos que nós temos na Assembleia Legislativa. Dizer que a bancada feminina hoje é a maior bancada, somos 5 mulheres, mas nós precisamos de mais participação das mulheres em todos os lugares. Convida aí a mulherada, talvez para esse mandato não dê tempo ainda, né? Não, porque dá, ainda temos o período de filiação. Até 5 de abril, é? Até 4 de abril e depois as convenções, né? Então, quem tiver aí o desejo de se filiar a algum partido até o dia 4 de abril, posteriormente terão as convenções para os pleitos eleitorais. Pois é. Então, muito obrigada, Cristiane, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para a EJUP. Você que nos assistiu até agora, muito obrigada. Se você gostou do nosso bate-papo, encaminhe esse podcast para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir tudo isso que nós conversamos aqui. Muito obrigada, Cris, e até a próxima.